Já tracei o perfil, já. Deixa eu ligar o celular que daqui a pouco ele vai tocar. Hoje, 29 de abril de 2009, projeto Memória, História Oral, Fundação Arquivo Memória de Santos, com a Unimonte. Nós estamos aqui no Estúdio da Unimonte. Boa tarde. Boa tarde. O seu nome completo, em nome de seus pais? Meu nome completo é Eloy Antônio da Mota. Eu não tenho registro de pai. Minha mãe chamava-se Marina Silveira da Mota. Ela faleceu 1 ano atrás. Fez agora dia 26, aos 100 anos de idade. Eu nasci na cidade de São Paulo, na Promater. Que ano? No ano de 1947, dia 19 de setembro. Coincidentemente, onde nasceu duas personalidades do bem e do mal, onde nasceu o Ayrton Senna e o Paulo Maluf. Eu vim para Santos com 4 anos de idade. Sua mãe, o que sua mãe fazia, sua mãe? Minha mãe era funcionária pública estadual. Inicialmente, ela trabalhou alguns anos no Instituto Adolfo Lutz. Ela era secretária de médicos no Adolfo Lutz. Ela acompanhava as necrópsias, né, que o Adolfo Lutz fazia, investigações de mortes suspeitas, que na época já eram realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz. E minha mãe, tendo sido formada pelo Conservatório de São Paulo como professora de piano, concertista, declamadora, e nunca tendo tido na área artística, a não ser uma participação como locutora da Rádio Piratininga e da Rádio Cruzeiro do Sul, nenhuma condição de se realizar na pretensão dela artística, ela foi ser funcionária pública do Estado de São Paulo. Tem uma mosca aqui. Tira até essa mosca aí. É um besouro. Então, o primeiro marido dela era secretário particular do Adhemar de Barros, o nome dele César Dias Batista, pai de pessoas conhecidas que eram Serginho e Arnaldo dos Mutantes. Conseguiu para ela, na época, de um dos mandatos do Adhemar de Barros, na época o concurso público não era uma coisa corriqueira normal, nem legal, conseguiu a nomeação dela para trabalhar no Adolfo Lutz. Porém, ela não se sentiu bem, mesmo tendo aguentado mais de 2 anos naquela função. Ela tinha estudado taquigrafia e estenografia. Ela pediu para mudar de secretaria e foi para a Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda ofereceu para ela a possibilidade de vir para Santos, para trabalhar ali na Praça Antônio Teles. E como meus avós já estavam aqui em Santos, tinham vendido uma casa que eles tinham na Pamplona, e por razões médicas meu avô veio residir em Santos, a minha mãe aproveitou e veio morar em Santos. Então, aos 4 anos de idade, nós morávamos no Alto do Sumaré, na Rua Galeno de Almeida. Nós viemos morar em Santos e moramos em inúmeros lugares em Santos por falta da minha mãe ter condições financeiras, mas quase sempre ali próximo da Igreja do Imbaré, na Álvaro Alvim, algumas ruas ali daquela região, outras que eu não me recordo o nome, porque eu era muito pequeno na época. E foi o primeiro local que eu me lembro de Santos, foi a Rua Álvaro Alvim, próximo ali à Igreja do Imbaré. Qual foi a sua impressão? Assim? Você era pequena, Santos, aí, eu era muito pequeno, 4 anos e alguns meses, mas eu já tinha alguma noção das coisas, porque meu avô, como educador, meu avô era professor e meu avô talvez seja uma pessoa que não tenha tido o devido reconhecimento. Ele foi fundador da primeira escola profissionalizante do Brasil, a Escola de Aprendizes e Artífices, em São Paulo. Meu avô chamava-se João Evangelista Silveira da Mota. Em razão do fato dele ser... Vamos parar um pouquinho para tirar esse... Voltando ao que eu estava falando, meu avô, ele teve um papel muito importante na educação do Brasil, porque como professor que ele era, ele fundou e dirigiu durante muitos anos uma escola em São Paulo chamada Escola de Aprendizes e Artífices, que foi, na área do governo federal, do Ministério da Educação, a primeira no Brasil. E quando houve a chamada Revolução de 30, ele foi convidado a assinar um documento em apoio a Getúlio Vargas, só que ele tinha uma posição diferente. Ele era
uma pessoa de confiança de Washington Luiz, e ele se negou a assinar o documento. E todas aquelas pessoas da escola que sempre tentaram levar ele para os esquemas de corrupção que já haviam na época, e não gostavam dele porque ele nunca aceitou isso, pressionaram, e ele foi afastado da escola em 30, quando houve o Getúlio assumiu, e até a aposentadoria ele ficou em disponibilidade como funcionário do Ministério da Educação. Em razão de problemas de saúde, ele veio morar em Santos. Minha mãe acompanhou ele e nós viemos morar também. Eu tinha 4 anos, mas o meu avô, com 4 anos, ele me ensinou a ler. Eu aprendi a ler com 4 anos através da famosa cartilha Caminho Suave. E eu, uma das primeiras leituras, porque minha mãe era adepta, adorava seleções, que eu tive acesso com facilidade, foi seleções do Reader's Digest, que me chamou a atenção para uma série de colocações que eles faziam com relação aos países que detinham políticas diferentes das dos Estados Unidos. E a partir daquele momento, lendo tanta coisa contra os regimes socialistas, os regimes de esquerda, eu me interessei em saber a realidade que existia dos regimes de esquerda. E a partir daí eu comecei a me tornar uma pessoa de esquerda. Então, as seleções, ela teve para mim um efeito contrário, porque era tanta coisa que eu lia nas seleções contra os regimes de esquerda que eu passei a ter uma opinião crítica e procurei investigar o que estava acontecendo. Então, com 10, 11 anos, eu já tinha alguma noção do que era um regime socialista, do que era o comunismo como ideologia política. E nos diversos colégios que eu estudei em Santos, inúmeros colégios... Quanto você estudou em Santos? E eu tenho um número enorme. Para começar, eu estudei na Casa Pia, São Vicente de Paulo, que era ali na Epitácio Pessoa, atrás do Colégio do Embaré, um colégio de freiras, onde que a gente não podia de maneira nenhuma se manifestar com relações a questões políticas, mas tinha um elevado índice de qualidade no seu ensino. Aprendi muita coisa ali, não posso negar. Os religiosos poderiam ter uma posição reacionária em termos políticos, mas tinham uma posição de qualidade em termos de ensino. Eu saí da Casa Pia São Vicente de Paulo, estudei num colégio ali perto, chamado Jardim Escola Santa Terezinha, que não existe mais, também como a Casa Pia. Estudei no Colégio do Carmo, fui um dos primeiros alunos do Ginásio Estadual do Marapé, que depois se transformou lá mesmo, no bairro Chinês, em Primo Ferreira, que hoje é uma das escolas mais importantes da cidade, né? Fiz um curso profissionalizante de encadernação no Escolástica Rosa, de 1 ano. Estudei no Senai, ajustagem, né? Mecânica geral, ajustagem e tornearia. Eu fiz inúmeros cursos e acabei fazendo um concurso da Marinha para ser vigia portuário. Vamos recuar no tempo, então. Vamos. Em termos de colégio, tem alguns até que eu omiti porque foram pequenos espaços. Minha mãe tinha dificuldades financeiras. O salário que ela ganhava como, na época, o título era escriturária da Secretaria da Fazenda, mal dava para manutenção, pagar aluguel da casa e alimentação. Então, quando meu avô tinha condições, ele auxiliava a minha mãe no pagamento. O período que eu estudei no Colégio do Carmo foi graças à condição financeira que meu avô... Você fez que curso no Carmo? Eu fiz o 4º e o 5º ano do antigo primário. Você morava onde nessa época? Na época que eu entrei no Colégio do Carmo, eu morava na esquina da Jacó Emerick com o embaixador Pedro Toledo em São Vicente, na Praia do Gonzaguinha. O edifício chama-se Cruzeiro do Sul. A minha mãe tinha adquirido um apartamento lá na planta e era praticamente um kitnet. Nós fomos morar nesse apartamento. Ele estava pronto até o 6º andar, coisa que eu nunca tinha visto, e do 6º até o 16º ainda estava em obras. E a prefeitura deu habite-se na época para as pessoas habitarem até o 6º andar. Nós fomos morar nesse prédio. Eu pegava, naquela época,
aquele ônibus 7 que ia de São Vicente para a Ponta da Praia para estudar no Colégio do Carmo. Nessa época o Carmo já era na Ponta da Praia? Já era na Ponta da Praia, na Egídio Martins. Também estava em obra, não estava totalmente concluído, uma parte ainda estava em construção. Acho que até o segundo andar estava pronto, do terceiro para cima ainda estava em obra. E eu fui estudar no Colégio do Carmo, estudei com a dona Neuza, uma professora espetacular, que eu perdi o paradeiro dela. E nessa turma nós tivemos vários companheiros que se destacaram, Percavalli, que hoje é médico, Pedrinho, que lamentavelmente morreu num acidente quando estava tirando o brevet na Praia Grande, e o Bechara, nosso Bechara hoje aí. E essa turma do Colégio do Carmo eu estudei o 4º e o 5º ano. E eu fui aprovado, na época, existia uma espécie de vestibulinho para estudar no Colégio Canadá. Como eu fui aprovado numa condição muito boa no Colégio Canadá, para fazer o ginásio no Canadá, o Carmo me ofereceu bolsa. E a minha mãe, entendendo que... Aí nós já tínhamos mudado para Egídio Martins, número 100, próximo ali da Avenida Dino Bueno, que ficaria mais fácil, mais próximo. Eu já estava no Canadá, minha mãe entendeu que eu deveria continuar no Canadá, no Carmo, aliás. E eu continuei no Carmo, só que alguns meses depois, a informação de que a bolsa era parcial. E a minha mãe não tinha condições de me pagar a complementação para mim continuar estudando no Colégio do Carmo. E na época estava sendo estruturado esse ginásio estadual, que na época chamava-se Ginásio Estadual do Marapé, e foi cedido pela prefeitura o andar superior do grupo escolar Alcântara Machado, ali na saída de Santos, na Rua Caiubi, esquina daquela avenida que tem o elevado agora. E eu fui estudar lá, no antigo Ginásio Estadual do Marapé. E depois de algum tempo que nós ainda estávamos estudando lá e já tinha sido designado o local do campo do Americana para ser construído o ginásio, o nome mudou para Primo Ferreira. Então, mesmo lá, nesse local, eu ainda estudei no Primo Ferreira, não no local atual que ele foi construído. Depois, por uma série de problemas, e aí começa já os envolvimentos em atividades políticas, estudantis, eu acabei me afastando e fui estudar no Senai, fiz o curso de ajustagem de tornearia, que o nome na época era Mecânica Geral, não sei se ainda existe esse nome, e acabei deixando a questão do estudo curricular de lado. Eu consegui a minha certificação através de exames. Eu fiz, na época, o antigo Madureza. Um dos meus professores foi Antônio Rubens da Costa Lara. Ele dava aula para a gente na época. Eu fiz o chamado Madureza Ginasial. E depois fiz o chamado supletivo do nível médio, né? Além disso, eu estudei num curso de Marinha, que a Marinha ela tem o monopólio do ensino profissionalizante marítimo no Brasil. E ela abriu inscrições, publicou no jornal A Tribuna, para as pessoas que quisessem fazer um curso para ter uma habilitação portuária chamada Arrais do Porto de Santos. Eu fiz o exame de seleção na época, tinha uns 100 e poucos candidatos para 25 vagas, tive a felicidade de passar em primeiro lugar. Quantos você tinha nessa época? Eu tinha acho que 20 ou 21 anos, não tenho certeza. Fiz o curso durou 8 meses, foi realizado lá, numa sala cedida pelo Instituto de Pesca na Ponta da Praia, e tive também a felicidade de ser o primeiro colocado no curso, e na entrega dos certificados ali naquela quadra de basquete que tinha na capitania na Conselheiro Nébias, o capitão dos portos me perguntou o que eu queria por ser o primeiro colocado, e eu pedi para ele uma carta de apresentação para a Companhia Docas de Santos, porque na época existia muito essa questão de emprego através de carta de apresentação. Eu já tinha tido alguns problemas anteriores por causa de
participações e a gente sabia que a gente estava identificado numa série de lugares. Então eu pedi para ele, e ele forneceu tanto para mim quanto para um companheiro que se destacou muito mais do que eu na luta política e na luta armada, que foi o Gilberto César, que participou de forma ativa de movimentos de resistência armada. E nós conseguimos ser admitidos na Companhia Docas de Santos, ainda era a Companhia Docas de Santos, para trabalhar como marítimo. Só que o engenheiro Carlos Alberto, que dirigia o setor de conservação da Companhia Docas de Santos, que era responsável pelo setor marítimo, enrolou a gente e não nos deu a condição de mestres, de arrais, e sim fomos classificados como moço de convés. Mas para mim, que achava que era importante ter mais do que a teoria, a prática, eu aceitei aquilo numa boa e fui trabalhar na Companhia Docas de Santos como moço de convés. Professor Eloy, antes da gente continuar essa parte, né, já do seu como profissional de convés, voltando um pouquinho, as suas leituras, sua formação, o início dessa sua atividade política, o senhor falou que já começou um pouco na época de estudante. No antigo Ginásio Estadual do Marapé, existiam algumas pessoas que tinham a vontade de uma atividade política, só que nós éramos totalmente leigos naquela época. Nós não tínhamos nenhum contato com ninguém. E um professor da época, chamado Godofredo, que era professor de educação física, deu para a gente algumas orientações como a gente devia proceder. Aí nós fundamos o que seria o chamado hoje Grêmio Estudantil. Foi fundado um Grêmio Estudantil lá no antigo Ginásio Estadual do Marapé, que depois se transformou em Primo Ferreira, que passou a ter uma atividade, em primeiro plano, recreativa e esportiva, mas por trás disso uma preocupação muito maior em fazer uma atividade política. E alguns membros do Grêmio procuraram se contactar com o pessoal do antigo Centro dos Estudantes de Santos. Só que eu, nesse momento, eu não tive uma participação importante porque eu tinha uma série de outras prioridades, inclusive uma delas era ajudar a minha mãe na questão financeira. E eu não estava, naquele momento, em condição de participar de muita coisa, porque eu tinha que arrumar alguma coisa de trabalho para ajudar a minha mãe, porque a minha mãe, como funcionária pública do Estado, não estava conseguindo, ela trabalhava com outra atividade paralela, era vendedora da Avon, depois ela assumiu o cargo de supervisora, tinha uma série de vendedores que trabalhavam com ela. Mesmo assim, ela não conseguia dar conta de toda a despesa da casa. O primeiro marido da minha mãe, ela nunca quis nada depois da separação dele, e a única coisa que o irmão dele, o César Dias Batista, conseguiu foi um emprego para minha mãe. Na época era prática comum, ela foi trabalhar na Secretaria da Saúde como funcionária lá do Adolfo Lutz e depois, como não se adaptou àquele trabalho, conseguiu passar para a Secretaria da Fazenda. Mas o salário era muito abaixo da necessidade. Eu fui funcionário do Estado também durante um longo período na Secretaria dos Transportes e eu sei a condição do que o funcionário público, principalmente no Estado de São Paulo, vive. E a minha mãe tinha que ter atividades. A minha pretensão sempre era ajudar a minha mãe de alguma forma. E naquele momento eu não me dirigi junto com esse grupo de colegas lá, companheiros do Grêmio Estudantil lá, para o Centro Estudantil, né? Eu não tive essa atuação. Eu comecei a ter uma atuação mais efetiva no movimento estudantil quando eu conheci o Lara, que eu fui fazer o curso de madureza ginasial, que o Lara era professor, e aí eu comecei a me inteirar da coisa. E quando eu trabalhei durante um pequeno período na COSIPA, e ao entrar na COSIPA, o funcionário do departamento de recrutamento, chamava-se Daltro, ele me ofereceu uma proposta de sindicalização. E eu assinei na hora, né? Achei que era importante aquilo.
Aí ele me perguntou se eu não me interessaria de conseguir sócios lá na área que eu iria trabalhar, chamada a laminação área 3. E para mim aquilo era uma coisa natural, mesmo estando sob um regime militar, no caso, 1971, ajudar a conseguir sócios para o sindicato. E eu fui para a área e consegui. Superei até o número que era pedido para ganhar um brinde especial, lá um chaveiro dourado, que era 20, eu arrumei 22 associados. Aí o pessoal me chamou, o Sindicato dos Metalúrgicos funcionava na Campos Sales, ali próximo da Conselheiro Nébias. Ainda não tinha mudado para na Costa. O pessoal me chamou para participar de algumas reuniões no sindicato, para ajudar a divulgar as assembleias, para distribuir felipetas, né, que era o nome que a gente dava para panfletinhos pequenos e tal. E eu tive uma atuação ali. Só que quando eu fui admitido como eventual de vigia portuário, a cronologia está meio tumultuada, mas é essa mesmo. Meu nome foi publicado no jornal A Tribuna. Saiu uma página grande lá, de relação de nomes, e a COSIPA tinha um departamento de leitura de jornais, da mesma forma que a Guarda Portuária de Santos também tinha tal. E os caras ou tinham memória fotográfica, ou consultavam, não tinha equipamento de informática como hoje, mas eles identificavam todos os nomes que saíam no jornal com o seu quadro de funcionários. E o meu supervisor lá, no caso, né, o superior a mim na laminação, chamava-se Edson Bagliarini, tomou ciência de que eu tinha sido chamado não para me tornar sócio. Eu tinha feito o concurso, como eu não consegui uma média boa, eu fiquei fora daqueles primeiros que foram admitidos. Mas o capitão dos portos da época, entendendo que o concurso ia perder a validade, porque só tinha validade por 2 anos, ele chamou todos para receberem uma carteira para trabalharem como força supletiva. E a COSIPA tomou ciência e esse senhor Edson Bagliarini foi cientificado. A partir desse momento, ele passou a mover uma perseguição contra mim. Ele exigiu que eu fosse ser operador de chapa grossa, ganhando como peão da limpeza, que eu era na época da COSIPA. Eu era ajudante industrial, meu padrão era 3, que era um dos menores possíveis, pelo número dá para ver. E ele queria que eu operasse chapa grossa, porque eu aprendi lá com o pessoal da cabine de chapa grossa, onde transforma a placa numa chapa de 2, 3 polegadas, tal, e depois vai ser laminada mais uma vez para virar a chapa fina e fazer a bobina, né? Então, isso tudo é laminação a quente. Aí eu aprendi a operar chapa grossa, alguém falou para ele, ele falou, você vai tirar férias do Roberto. Aí eu falei, não, eu só vou tirar férias se eu for classificado como operador. Porque um colega nosso, um pouquinho antes, tinha sido colocado na operação de ponte rolante e aconteceu um acidente com ele, que foi permitir a queda de um cilindro em cima de um compressor da empreiteira. E ele teve que pagar o compressor, lógico, de forma parcelada, ganhando o salário de ajudante industrial. Todo mundo na época se revoltou, aquilo foi um foco de revolta dentro da laminação. E eu falei para esse senhor, seu Edson Bagliarini, que eu só iria operar se eu fosse classificado como operador. Ele falou que isso era problema da empresa. Eu falei, então eu não vou. Eu continuo peão da limpeza industrial. E não me apresentei no Chapa Grossa na volta da folga, me apresentei ao meu encarregado, o seu Narciso, que era um mineiro muito bacana, um cara gente finíssima, que me apoiou, falou, não, você tem que exigir o que é teu de direito. Você não quer ser operador? Eu falei, não. Ar-condicionado, cafezinho, água gelada, isso é bobagem. Eu quero ganhar pelo que eu estou fazendo e ter a classificação devida. Aí eu voltei para a laminação, para a limpeza industrial. E a partir daí esse senhor passou a me perseguir. Um dia eu fui discutir com ele e falou, não, você tem outro emprego fora. Eu falei, qual? Você é vigia portuária. Eu falei, não, lá é uma força supletiva e mesmo que eu fosse associado, eu não tinha garantia de salário. Trabalhador avulso ganha quando trabalha. E eu não tenho nem a condição de sócio, eu não disputo o rodízio. Eu vou trabalhar quando sobra. Então eu não tenho nenhuma garantia, não tenho nenhum emprego fora, mas mesmo assim ele conseguiu minha demissão, que graças aos sindicatos metalúrgicos de Santos e o doutor Antônio Gilberto de Azevedo foi revertida 6 anos depois, em Brasília, e eu fui indenizado.
6 anos depois eu recebi a indenização dessa demissão que ele me aplicou por justa causa. Quer dizer, aí os sindicatos metalúrgicos passou a ter uma importância muito grande para mim. Mesmo não sendo mais da categoria, eu continuei frequentando os sindicatos metalúrgicos ali na Campos Sales e depois aqui na Ana Costa, quando o Gato era presidente e tal. Na época já do Arnaldo eu já estava um pouco afastado, não tive tanta... Eu frequentei quando eu ia na época das reuniões do Movimento de Cultura Popular, mas aí eu já tinha um cargo sindical. Então, aí só outra coisa, antes de avançar mais ainda. O senhor falou que começou a ler muito cedo, se interessar por leitura, falou das seleções. Nesse meio tempo aí, as suas leituras, as principais leituras suas que foram te levando para uma conscientização maior? Eu li os principais clássicos já depois de uma certa idade e de uma condição de formação melhor. Eu não li quando tinha poucos anos, a principal leitura. Mas aqui havia tanta propaganda nas seleções contra o que a gente chama de regimes de esquerda, socialistas ou comunistas, que aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a procurar me informar. Eu conversava, trocava ideia com as pessoas e tal. E nós tínhamos um vizinho na Álvaro Alvim, que chamava-se Teixeira, ele era estivador. Ele tinha sido funcionário durante muitos anos do Alves Azevedo, que era um atacadista aqui em Santos. Ele era gimba de caminhão do Alves Azevedo, mas ele era, como pernambucano, uma pessoa que tinha tido pais, avós, tal, com muita visão política e participação em lutas. Ele já tinha uma consciência. E ele sempre conversava comigo e sempre falava, dizia as coisas que eu ia gravando e procurando me informar, até que eu comecei a ler o que hoje a gente pode dizer que são os nossos clássicos. Eu li Cadernos do Povo, não sei se vocês conheceram os Cadernos do Povo. Eu li Nelson Werneck Sodré, praticamente a obra dele todinha. Ali na Praça da Independência, teve um local que teve uma feira de livros, há muitos anos atrás, isso, onde os livros eram vendidos por valores irrisórios. Quem organizou essa feira de livros foi o Gerson, que depois se tornou advogado, foi trabalhar com o Gastone Riga, não sei onde que ele anda mais, perdi o paradeiro dele. E ele, na época, avisou a gente lá, né? Tem muito livro bom, barato e tal. Eu fui lá, comprei praticamente toda a obra de Nelson Werneck Sodré, a História Militar do Brasil, o colonialismo no Brasil, tudo que Nelson Werneck Sodré produziu, eu comprei quase tudo naquela feira que teve lá. Também houve uma na Praça Mauá, ali em frente onde era a Cometa, que depois virou o banco ali e tal, depois virou o bingo e tal. Também teve uma feira desse tipo, eu também comprei um volume muito grande de literatura. Eu tinha mais de 300 livros. Eu li Marx, eu li Engels. Claro, é evidente que eu não li toda a obra deles, porque é muito extensa. Eu tentei, vou ser honesto, ler o Capital, mas não consegui ler ele todinho. Eu li partes do Capital, as questões mais importantes, mais-valia e tal. Eu não consegui ler o Capital todinho, porque na época a gente vivia uma vida muito agitada e eu não tinha tempo de sentar e ficar lendo como um estudante, fazendo anotações, porque para esse tipo de literatura a pessoa tem que ter tempo, tem que ter condições. Eu não tinha na época, a gente vivia correndo para lá e para cá, então eu li o que dava. Mas eu procurei encontrar dentro da literatura as informações que eu não recebia nas conversas com as pessoas. Uma das pessoas que eu conheci, que eu conversei muito, foi Esmeraldo Tarquínio. Esmeraldo Tarquínio, ele era office boy e ele frequentava a Secretaria da Fazenda. E a minha mãe tinha uma verdadeira adoração por ele, achava ele uma pessoa espetacular. Todo o serviço que ele levava diretamente para minha mãe. Então ele contou uma vez para minha mãe que tinha vontade de estudar direito. Ele contou para minha mãe que ele cantava, ele era crooner, minha mãe chamava-se de jazz band, um termo que pouca gente usa, mas minha mãe usava esse termo. Não, o Esmeraldo é crooner de uma jazz band. Depois que eu fui ler sobre jazz e tal, que eu fiquei sabendo o que era uma jazz band, ele
Havia uma boate em São Vicente, na Praia do Tararé, chamada Ile de France. Ele cantou nessa boate, numa série de boates. E eu conversava com ele já estava fazendo direito, eu era muito mais novo do que ele, mas eu conversava com ele toda vez que eu encontrava com ele. Inclusive, a minha participação, em termos partidários, foi através da mão dele, porque em 66, quando os militares extinguiram os partidos políticos tradicionais da época, né, e criaram a Arena e o MDB, o MDB em Santos encontrou uma certa dificuldade para conseguir pessoas que assinassem a ficha de filiação. Eu encontrei com ele na Praça Mauá, nós fomos no Carioca, ele conversou comigo e perguntou se eu me disporia a assinar uma ficha de filiação ao MDB. Eu falei que não tinha problema. Eu assinei a ficha de filiação, foi meu primeiro ato político, como foi me filiar ao MDB na época da organização dele. Agora, eu já tinha participações anteriores, nós participamos de células do Partidão. Aquela época a gente não tinha muita comunicação, a gente não conhecia todo mundo. A gente conhecia de nome assim algumas pessoas, fulano faz parte, mas nunca tinha tido um contato, nunca tinha conversado, porque era uma questão de segurança. A gente sempre escutava falar Cebola, 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 eu nunca tinha conhecido quem era o Cebola. Fui conhecer ele depois, uma situação diferente, e até se tornou meu amigo, tudo mais. Então, já que o senhor está falando já do MDB, do partido, incorpora aí essa sua fala o que era a cidade nesse momento, né? Era um momento de ditadura, vai chegar a intervenção. A cidade de Santos, apesar de ser paulistano, eu tenho um amor muito grande. Hoje eu resido em Guarujá, mas eu tenho um amor muito grande pela cidade de Santos. Eu acho que a cidade de Santos, eu conheço uma boa parte do Brasil. Eu acho que a cidade de Santos tem um diferencial. Eu fui muito, durante um longo período eu frequentei o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é cultuado como, independente dessa situação atual que se vive lá no Rio, mas na época não tinha isso, sempre foi cultuado como a cidade, a melhor cidade do Brasil em termos culturais, políticos. Mas para mim Santos tem um diferencial. Desde que eu comecei a me entender como gente, eu achei que Santos era uma cidade diferente em termos políticos. E eu não conhecia toda a história de Santos, eu não conhecia que o movimento sindical brasileiro nasceu em Santos. O primeiro sindicato a ser constituído, pouca gente sabe, mas foi um sindicato de carroceiros que transportavam café para o porto, até uma atividade econômica, mas mesmo assim eles tinham uma influência política muito grande, anarco-comunista na época, né? Mais anarco até porque o anarquismo tinha uma importância muito grande, né, naquela época. Então, eu acho, a minha opinião pessoal é que Santos, em termos políticos, é uma cidade que teve e tem um papel preponderante na história do Brasil, em termos libertários, em termos de luta. Um dia desse eu estava lendo na tribuna sobre o Raul Soares. Se forem pesquisados no período pós-golpe, nenhum lugar do país teve, não vou dizer que fosse flutuante como o Raul Soares, mas uma prisão destinada especificamente, naquele primeiro momento, para presos políticos. Santos teve isso logo após o golpe militar. Como era a vida cultural em Santos nessa época? A vida cultural em Santos, com todas as restrições, mesmo assim era até comparável aos tempos atuais, vibrante. Eu frequentei o Gonzaga durante muitos anos, a minha participação foi através do Clube de Cinema de Santos, que nós tínhamos uma pessoa que, com todos os seus defeitos como ser humano, era espetacular, que era o Morrice. A gente brigava muito, tinha profundas e etílicas discussões, mas a gente sempre admirava aquele cara, porque é um cara que abandonou uma condição burguesa privilegiada para fazer uma coisa que ele gostava e que ele acreditava. Quem participava do Clube de Cinema naquela época? Olha, nós tínhamos, que está aí
Monforte, que está na Globo, lá no Rio de Janeiro, Carlos Monforte. O Guinho, que está no jornal O Globo, que eu não sei o paradeiro dele, porque ele é jornalista, então não aparece assim, mas eu sei que ele está no Globo lá no Rio. O Silvio, que está no Projac, que ele foi para lá como carregador de cabo, e hoje ele é engenheiro lá no Projac. Temos aqui o Paulinho, que é... Paulo Matos. O Paulo Matos, que é uma das figuras folclóricas de Santos, mas também estava sempre na luta lá, fazia parte do staff do Morrice. O Morrice tinha, naquele grupo que estava sempre junto com ele em tudo. A gente fez inúmeras sessões da meia-noite no Cine Rocks, de conseguir, coisa que hoje seria impossível em termos de cinema, lotar um Cine Rocks com aquela capacidade dele à meia-noite. Qual era a capacidade do Cine Rocks naquela época? Qual era a capacidade do... Olha, era mais de 1.000, eu não sei se era 1.200 ou 1.400 pessoas. O pai do Toninho, que era o grande amigo do Morrice, que deu todo o apoio, ele falava para o Morrice assim: eu quero ver o dia que vocês vão conseguir lotar o Cine Rocks. E nós, em várias ocasiões, nós conseguimos praticamente lotar o Cine Rocks na sessão da meia-noite de sábado. O Cine Indaiá, sábado à tarde, nos ciclos que o Morrice organizava, inclusive o de Kurosawa, que foi fabuloso, foi até citado pelo Globo e pelo Estadão como exemplo. E olha que o Globo e o Estadão não são jornais que têm muita simpatia com pessoas ligadas à esquerda, mas foram citados como exemplo de organização de clube de cinema. Na época, o Morrice, que era recortador de jornal e arquivador, fez questão de mostrar para a gente, eu li a matéria. Que ano era isso que você está falando? Você 67, 68, foi antes do AI-5. O AI-5 foi um divisor de águas. Quando o AI-5 foi baixado, um monte de gente sumiu. Mesmo pessoas que não tinham uma participação efetiva em nada, sumiram. O Cid Marcos, que era o guru do Clube de Cinema, que foi presidente e era professor da Faculdade de Jornalismo, né, da Católica, né, na época ainda não era Comunicações, estava sempre nas sessões do Clube de Cinema e tal, sumiu. Sumiu de uma forma tal que até hoje eu não sei onde anda Cid Marcos, se é vivo, se não é mais. E ele era um cara que tinha uma importância porque ele conhecia Marshall McLuhan profundamente, ele era um teórico sobre comunicações, ele falava horas, ele conhecia tudo, e ele, para mim, foi uma das surpresas, porque ele não era uma pessoa ativa no movimento, ele era uma pessoa de esquerda, mas não tinha uma atividade que pudesse ser, de relacioná-lo numa listagem de possíveis capturáveis. Ele sumiu, e outros mais que conviviam no Gonzaga com a gente se afastaram. A gente ficou assim, né, meio... Nessa época você trabalhava onde? Eu tive tantos empregos que eu tenho que colocar no papel para poder lembrar de todos. Eu trabalhei em muitos lugares, eu tive muitas... Inclusive eu tenho uma coisa que pouca gente sabe, eu fui músico de rock, eu toquei em banda, eu empresei um conjunto daqui de Santos que teve um relativo destaque, chamava-se Stones. Nós fizemos grandes bailes aqui na cidade, inclusive eu tive o meu primeiro contato com o Roberto Merrana Camis, que era diretor-presidente da União dos Calouros da Casa Amarela, e ele, o nosso baterista do conjunto, o Raul José Mesquita Marinho, filho de prático, uma pessoa da burguesia santista tal, falou para mim assim: tu tem que procurar o Merrana lá na Casa Amarela, lá na faculdade, para conversar com ele. E eu já conhecia o Merrana por outros informes, né? Eu falei, pô, logo eu, tem que falar com esse cara? Tem. Eu falei, tudo bem, eu vou lá. E eu fui. Quando eu falei meu nome para ele, Eloy, eu notei que ele... Mas o que tu quer? Eu falei, não, é que eu vim aqui para acertar a questão do baile. Que baile? Eu falei, o baile que vocês vão fazer. Ah, o baile pró-formatura? Eu falei, o Raul falou que vocês querem contratar... Vocês já têm um conjunto de música popular brasileira e vocês querem contratar um conjunto de rock para
fazer meia por meia. Ele falou, é isso mesmo, nós queremos contratar. O baile vai ser no Sírio-Libanês e a gente quer contratar 2 conjuntos para agradar todo mundo. E nós fomos contratados pela União dos Calouros da Casa Amarela, contrato que eu não sei se eu ainda tenho cópia, minha mãe tinha, assinado pelo senhor Roberto Merrana Camis, e nós tocamos junto de um grupo que eu considero um dos melhores que esse Brasil já teve em termos de música popular brasileira, que foi o grupo do Roberto Sion. E eu assisti uma coisa que até hoje eu me lembro, até hoje eu sinto aquilo. A gente subia para o palco, a pista enchia. E o Roberto Sion subia para o palco, a pista esvaziava. Para mim, que sabia que musicalmente nós não chegávamos aos pés deles, porque a gente era uma banda de rock, tocando Stones, Beatles, Bee Gees, Blood, Sweat and Tears, Jethro Tull, uma série de bandas importantes de rock, mas não tinha uma qualidade artística que tinha Roberto Sion. Quem conheceu ele e o irmão, né, que foi assassinado, sabem o que eles faziam em termos de música popular brasileira. Três do Rio e outros grupos de música popular brasileira podiam se igualar, mas não superavam a Roberto Sion. E eu assisti aquilo de uma forma amargurada. Mesmo para nós, tendo sido comercialmente muito importante, muito interessante, eu assisti aquilo de uma forma amargurada, porque naquele momento eu já via que as pessoas não tinham entendimento do que realmente era uma arte. Como que era o Gonzaga naquela época? Pô, o Gonzaga era fervilhante. O Gonzaga, dia desse eu li na tribuna, uma pessoa escreveu naquela coluna lá de leitor, que eu até hoje nunca consegui escrever uma cartinha, porque eu me lembro sempre do que eu li no livro do Paulo Francis, Minha Opinião, que só escreve para jornal quem não tem o que fazer ou é bobo. Essa era a opinião do Paulo Francis com relação a quem escrevia para colunas de leitor. E por isso até hoje eu não tive coragem, mas um dia desse eu sempre leio a coluna do leitor, na tribuna ou em qualquer outro jornal. E eu li um leitor lembrando o Gonzaga dos tempos que a gente frequentava o Gonzaga diariamente. Frequentava principalmente um local que não existe mais, mas que era o nosso local de encontro, que o termo hoje seria Point, que era o Ponderosa. Desde nós estávamos conversando, eu e o Heraldo, um companheiro aí, sobre o Ponderosa, e o espanhol, que era dono do Ponderosa, que tinha uma capacidade incrível de aceitar convivência da alta burguesia, que frequentava o Ponderosa, e do pessoalzinho de esquerda duro, que ia lá que nem o Paulinho, para tomar Fanta com pinga, que era o drink predileto dele. Nem cerveja ele bebia porque saía muito caro, então ele tomava só Fanta com pinga. Demétrios era o nome do proprietário do Ponderosa. Ele tinha nome grego, mas era espanhol. E a gente frequentava ali. O Ponderosa era em frente ali, o Rei das Vitaminas de Sevilha, onde está aquele prédio agora enorme ali. E o Gonzaga era especial. É saudosismo, mas realmente há uma profunda diferença do Gonzaga de hoje com o Gonzaga daquela época. Enquanto o Rio de Janeiro, nesse pontos para o Rio, que mantém a tradição em muitos locais do Rio, você vai encontrar o Rio como ele era 20, 30, 40 anos atrás. Santos, da mesma forma que São Paulo, mudou muito, não tem a mesma conotação. As pessoas que frequentam não têm a mesma cabeça, não tem... E os grupos que frequentavam o Gonzaga na época? O pessoal de esquerda, será do tempo daqui tinha aquela escuderia, mordedora, aquela turma? Como é que virava isso? O Gonzaga tinha, né, tribos, né? Hoje o termo é tribos. Então seriam tribos diferentes, né? Tinha o pessoal que estava ligado ao teatro, o pessoal do Zevec, que não batia muito com o pessoal ligado ao cinema. Aí tinha o pessoal que fazia mais política partidária, tinha o pessoal que já defendia a opção armada, que era um outro grupo. Quer dizer, a gente confraternizava em alguns momentos, mas tinha uma certa divisão natural ali. Tinha o pessoal
Tinha até gente de direita que frequentava o Gonzaga daquela época. O pessoal falava que era direita esclarecida. Pessoas que sentavam na mesa, bebiam com a gente, conversavam com a gente. Quem frequentava Gonzaga naquela época, que estava sempre com a gente, bastava o Morrice estar na mesa que ele se aproximava, o recém-homenageado, aí Rubens Evaldo Filho, que ele era um habitué do Gonzaga, o Toninho, o cabeleireiro, que também estava sempre lá, uma série de pessoas que frequentavam ali o Ponderosa, o Rei das Vitaminas, o Bar Esperança lá, o Dudu, que era a nossa primeira pessoa libertária do movimento gay daqui de Santos, que era uma pessoa que veio do interior morar aqui, se transformou em figura folclórica, mas tinha essas atitudes e tal. E até ele se aproximava da gente às vezes, para beber, para conversar tal. No dia que ele estava sem os companheiros dele lá, aproximava-se da gente e conversava. O Morrice era uma pessoa extremamente aberta, ele não discriminava ninguém. O cara podia ser maior direitão, mas se chegasse, conversasse, principalmente bebesse junto e, se possível, pagasse a bebida, que nós éramos profundamente duros. Né? Isso aí você está falando do tempo do Ponderosa, é isso? É, o tempo do Ponderosa. Mas e quando fecha o Ponderosa, aí você desloca para onde? Quando o Ponderosa fechou, a gente já estava um pouco afastado, né? Quando o Clube de Cinema entrou em crise, que depois virou Cinemateca, houve aquele golpe, o Herédia, aquelas situações todas que aconteceu com relação ao Clube de Cinema, que o Morrice acabou se afastando e tal, a gente também se afastou, porque o centro, o catalisador, eu acredito que seja, em termos culturais ali no Gonzaga, era o Ponderosa, era o Morrice, era o Clube de Cinema. Porque o teatro tinha participação? Tinha, mas não era a mesma coisa. Peça montada era de vez em quando. Naquela época, para trazer uma peça em Santos era o maior problema. Nós conseguimos uma vez trazer 2 Perdidos numa Noite Suja no Coliseu, foi o maior bafafá do mundo. No final da peça, o Plínio foi para o Marcos, Plínio Marcos foi para o palco, falou 1 milhão lá, veio o Dopes, veio todo mundo, foi uma correria. Então, quer dizer, a rotina era cinema. Era a sessão da meia-noite de sábado, eram os ciclos de cinema que o Morrice organizava. Ele organizou Bergman, organizou Kurosawa, organizou Fellini, organizou uma série de ciclos que eram normalmente feitos no Indaiá, porque era um sábado à tarde, que eram catalisadores. A sessão da meia-noite e os locais de encontro no Ponderosa. Quando começou a mudar essa situação, já estava um pouco afastado, inclusive pela questão de segurança, porque a partir do momento que o Gilberto César me chamou num canto, me colocou a par do que estava acontecendo, que ele, Tomé, Rivaldo Leão e uma série de outras pessoas tinham se ligado a um grupo de resistência armada e queria que eu ajudasse de forma paralela com guarda de documentos, de valores. Até armamento, no primeiro momento, ele me falou, mas ele não levou nada para minha casa. Ele guardou tudo na casa da mãe dele, enterrada debaixo de uma obra que estava sendo realizada na frente, quando ele foi preso pela Operação Bandeirantes. Na minha casa não tinha nenhuma arma, não tinha nada. Mas nós tínhamos envelopes lacrados, nós tínhamos muitos documentos, panfletos que a gente fazia distribuição no Cais, na Catraia e tal. E esses documentos ficavam na minha casa. Só que, como eu e um outro rapaz que faleceu, chamado Marco Antônio Barassal, o Ratinho, fazíamos parte do apoio do Gilberto, nós não éramos do conhecimento do restante. Cada elemento da organização tinha mais 2, 3 que davam apoio para ele. Só que esses 2, 3 não eram passados para os outros. Era uma questão de segurança, eram estanques. Quando o Rivaldo Leão foi preso e entregou todo mundo da ALN aqui em Santos, o pessoal foi buscar o Gilberto lá em Vicente Carvalho. O Gilberto morava ali no centrinho de Vicente Carvalho, eu morava na Senador Feijó, no Parque Estuário. Foram 3 viaturas da Operação Bandeirantes para prender o Gilberto na casa dele, tudo a paisana, mas chegaram lá e usaram da maior violência, fizeram todo tipo de ameaça e tal, e conseguiram
que ele entregasse as armas, que eram 3 fuzis Faust e algumas armas curtas automáticas que estavam enterradas debaixo da obra lá da casa da mãe dele, no contrapiso. E a irmã dele, a Sônia César, saiu de fininho porque ele conseguiu bochichar assim no ouvido dela: vai lá, avisa o Eloy para se livrar de tudo que ele tem em casa, porque eu não sei quanto tempo eu vou resistir. A gente sabia que todo mundo que caía ia para o pau. E aí ele teve uma capacidade de resistência incrível. Ele conseguiu resistir 3 dias à tortura lá na Rua Tutóia, em São Paulo. E quando ele viu que não ia mais resistir, ele tentou o suicídio. Então, ele não entregou ninguém. Lamentavelmente, o Rivaldo entregou todo mundo que ele sabia que fazia parte da célula da ALN aqui em Santos. Entregou o Tomé, entregou o Gilberto e outras pessoas que eu não me recordo o nome, mas que na época se reuniam constantemente para organizar panfletagens, pichações e até ações armadas. E o Rivaldo entregou esse pessoal todo. E o Gilberto foi preso e não entregou ninguém. O Gilberto, além de mim e do Marco Antônio Barassal, tinha mais 2 outras pessoas que nós não conhecíamos por questões de segurança e também ele não entregou ninguém. Ele foi até o último momento, tentou o suicídio e com a tentativa de suicídio, como nós já tínhamos corrido atrás, já tínhamos falado com o Dom Paulo Evaristo Arnes, já tínhamos contratado o Iberê Bandeira de Melo, o Gilberto acabou saindo do DOI-CODE para o HGSP lá no Cambuci, que é o Hospital Militar, onde foi tratado, ficou 1 mês internado e depois veio para Santos. O Gilberto, como é que ele tentou suicídio? Segundo ele me falou, ele sentia pelo vento, porque ele era conduzido do calabouço lá para a sala de tortura por um local que ele tinha que subir escada e descer escada. Então devia ser uma passarela. E ele sentiu o vento passando. Então ele imaginou que ele estava encapuçado, que era um local que podia se pular daquele local. Então, quando ele estava voltando de uma das últimas sessões de tortura, né, com 2 pessoas assim, levando ele pelos braços, que ele estava caído, né, porque passar 1, 2 horas lá tomando choque, afogamento, pau, tudo quanto é tipo de coisa, deixa a pessoa debilitada. Mas ele tinha uma resistência física muito grande, ele era caiçara, baixinho, forte. Aí o que ele fez? Ele deu um tranco no cara do lado direito dele, deu um tranco do lado esquerdo e se jogou pelo que ele imaginou que fosse um parapeito. E realmente era um parapeito. E ele caiu de cabeça, porque ele estava com as 2 mãos algemadas, não tinha como... E nas costas, né? Não tinha como ele tentar amortecer a queda com as mãos. E ele caiu de cabeça, aí ele esmagou a 7ª cervical. Quando ele esmagou a 7ª cervical, ele entrou praticamente em coma. Aí o pessoal, naquele momento, não tiveram coragem de dar fim para ele, levaram ele para o HGSP lá no Cambuci, onde que ele foi radiografado, constatado o que tinha acontecido e foi engessado aquele colete Minerva, né, que vai daqui até aqui assim, né, espaço para os braços e para as pernas. E ficou internado lá no Hospital Militar em São Paulo. E nós estávamos correndo atrás. Dom Paulo já tinha feito uma série de contatos a nível mundial, o Iberê também estava, tal, e como eles estavam meio na defensiva naquele momento, a Organização Militar de Repressão, Operação Bandeirantes, DOI-CODE, estavam meio na defensiva, esqueceram ele lá no hospital. Viram primeiro que ele não entregava ninguém, ele não abriu nada, tudo que ele tinha conhecimento ele segurou. Ele teve uma capacidade sobre-humana de resistência à tortura, porque a gente entende. O Rivaldo foi torturado, ele não aguentou, ele entregou todo mundo porque ele não aguentou a tortura. A gente não gosta, mas tem que entender. Talvez até no lugar dele faria a mesma coisa. E o Aymar Bill? Aymar, você conheceu o Aymar Bill? Conheci, lógico. Não só o Aymar, como o Assu, todo mundo do Itapema que tinha alguma participação. Agora, quem teve participação efetiva mesmo, que eu sei, porque alguém poderia ter tido uma grande participação, que por razões de segurança a gente não tinha conhecimento, foi o Gilberto. O Gilberto participou de várias ações armadas, participou de várias ações políticas em porta de fábrica,
Porque a ALN, ela estava tentando, naquele momento, iniciar um processo de sublevação popular, mas havia um medo muito grande das pessoas. Parava numa parede de estiva, começava a distribuir folheto, a parede se esvaziava de uma forma instantânea. Isso eu participei, eu distribuí folheto na Catraia, do lado de Guarujá, na Catraia do lado de Santos, em algumas paredes de estiva. Era só chegar, 2, 3 pessoas com o folheto para distribuir, que em questões de minutos não tinha mais ninguém. O medo era muito, mas muito grande mesmo. Tem 5 minutos. 5 minutos. Você tem 5 minutos para... 5 minutos para concluir? Para terminar essa fita, para concluir esse raciocínio seu. Então, o movimento da luta armada, que eu tive uma participação insignificante, porque eu era simples elemento de apoio, tentou, naquele momento, um início de mobilização popular. Porque a grande crítica do Partidão, na época, era de que quem partiu para a luta armada estava ignorando a falta de condições de mobilização popular. E o pessoal da luta armada achava que o Partidão não fazia nada para mobilizar as pessoas, para dar as condições. Essa era a realidade que eu escutava em tudo quanto era a reunião que eu participei. Então, quando Gilberto me procurou e colocou à parte que eu estou já participando, como ele era meu amigo pessoal, nós tínhamos estudado junto, feito curso na capitania, entrado junto na Companhia Docas de Santos. Inclusive foi a meu pedido, né, quando eu fui conversar com o engenheiro Carlos Alberto, eu falei dele, a pessoa tem uma mãe que é viúva, recebe uma pensão muito pequena, tal, precisa trabalhar. Aí o engenheiro Carlos Alberto, com a cartinha que o capitão dos portos me deu, não, tudo bem, manda ele vir para cá. Ele foi empregado junto comigo, nós entramos juntos na Companhia Docas de Santos como moço de convés. Então o Gilberto chegou e falou, eu estou participando, você quer me ajudar? Você não vai participar. Ele sabia que eu era casado, estava com um filho pequenininho, né, com meses de idade. Você não vai participar de ações de frente. Você quer ajudar? Eu falei, claro que eu quero. Naquele momento, mesmo estando casado, recém-casado, com um filho pequeno e tal, que eu casei 11 meses depois, nasceu meu primeiro filho. Eu não pensava em outra coisa, senão fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então eu falei, não, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu falei, não fica preocupado que nas ações de frente você não vai participar. Você vai ser uma pessoa do grupo meu de apoio. E nem o pessoal vai ficar sabendo. E nem você vai ficar sabendo quem está comigo. Tudo isso fazia parte da estrutura de segurança. Só conhecia o Rivaldo de descontar, do Rivaldo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui em off, Eloy. Essa documentação, o senhor ainda tem alguma coisa? Olha, eu não sei o que minha mãe fez, eu vou tentar localizar. Se eu achar, eu fui no DOI-CODE. Quando eu falo isso, as pessoas pensam que é mentira. Então, hoje, 29 de abril de 2009, continuação do depoimento do senhor Eloy. E aí, quando você entra no trabalho de vigias portuários, quando você fala do porto, esse quadro do porto. Inicialmente, dia 18 de março de 72, eu comecei a trabalhar como vigia portuário eventual. O que é isso? É aquele que não detinha na época o número de DTM e, portanto, não tinha direito a participar do rodízio, só trabalhava nas faltas eventuais. Da mesma forma como ficou famoso o estivador não sindicalizado, que virou o chamado bagrinho. Nós éramos os bagrinhos de vigia. O nome era mais bonito, era vigia eventual. Eventual eram todos, inclusive os sindicalizados, os que possuíam cadastro na DTM.
Mas Qual era o quadro nessa época, você lembra? Nessa época, o Sindicato dos Vigias Portuários tinha 11 turmas de 15 vigias na ativa e 4 ou 5 aposentados retornados por turma. Por que retornados? Porque havia uma legislação que acabou com a edição da famigerada Lei dos Portos, daqueles vigias que se aposentavam, se submetiam a um exame que tem um nome engraçado, exame de robustez no NPS, que não é um exame de robustez, é um exame de verificação de condição de saúde, ou um pré-admissional, mas esse exame do NPS dava a condição da pessoa continuar trabalhando mesmo aposentada, desde que fosse aposentadoria por tempo de serviço. O vigia aposentado fazia parte também de uma turma, eram 11 turmas com 15 sócios na ativa e 4 ou 5 aposentados retornados. E cada turma dessa recebeu de 10 a 12 eventuais, que eram aqueles concursados, aprovados, porém não admitidos pela capitania. O comandante na época, que detinha o mesmo cargo de delegado de trabalho marítimo, capitão dos portos e delegado de trabalho marítimo, entendeu que para o concurso não perder validade era necessário botar o pessoal para trabalhar, criava uma situação de fato e de direito e, quando houvesse vaga, aproveitava de acordo com a sua ordem de classificação no concurso. Como eu estava numa condição muito ruim na classificação, porque eu não estudei para o concurso, passei a noite que antecedeu o concurso tomando cerveja na Boca, em Santos, lá, com o pessoal lá, uns gringos, que a gente tinha amizade, e fui sair direto do bar Batam, para em casa tomar banho, café e ir para o Colégio Canadá fazer o concurso, a minha colocação foi péssima. Eu estava lá no rabo da fila e eu fiquei aguardando. Então, eu passei a trabalhar como vigia eventual em 18 de março de 72. Em 1974, o novo capitão dos portos entendeu de admitir todos, independente de ordem de classificação. Todos que estavam restando ainda na força supletiva passaram a ser associados. Porém, quando nós começamos a trabalhar no CAIS, nós sofremos por parte do presidente da época do sindicato uma rejeição profunda. Qual é o nome do presidente? João Francisco da Hora. Esse senhor, ele era contrário à nossa admissão até como força supletiva. Por quê? Porque antes do concurso de 70, existia uma subcategoria chamada matriculados, que a diretoria manipulava a seu bel prazer. E então, esses matriculados, ou eles eram parentes, filhos, aparentados dos associados que apoiavam a situação, ou eram pessoas que esse senhor, que tinha se formado em direito, exercendo o cargo de presidente do sindicato, tinha como clientes, entre aspas, e ele colocava na força, nessa chamada categoria de matriculados. Quando ele soube que a capitania pretendia colocar todo mundo para trabalhar, esses matriculados que trabalhavam no CAIS numa situação totalmente irregular, porque eles não tinham número, trabalhavam na referência do associado, o que gerava para os associados ganhos indevidos de férias, 13º, contribuição previdenciária. Isso era um tipo de um cavalo? Era já o cavalo. Era o cavalo. O malfadado cavalo, a exploração do homem pelo homem. E esse senhor João Francisco da Hora, que tinha sido membro do Partidão no período pré-64 aqui em Santos, que assinou aquele famoso manifesto pela legalização do Partidão, foi publicado no jornal A Tribuna, tudo. Esse senhor foi contra. Então, ele recebeu a gente da pior forma possível. E, a partir daquele momento, começou um trabalho de desestimulação dos chamados eventuais. Tanto que uma grande parte desistiu nos 2 anos do início da sua atividade até a sindicalização.
desestimulados principalmente por esses outros membros da diretoria. O falecido senhor Álvaro Ferreira de Lisboa, que era secretário-geral do sindicato, teve uma atitude totalmente diferente. Esse que não tinha sido membro do Partidão, que até tinha tido umas posições meio reacionárias na época de 64, teve uma atitude totalmente diferente no trato com os eventuais. E eu me tornei amigo dele. E ele disse uma vez para o seu João Francisco da Hora: fica esperto que esse garoto vai ser presidente do sindicato. E o João Francisco da Hora falou: mas nunca. Lamentavelmente, ele se enganou. Ele não teve a felicidade. Ele, uma vez, inclusive, na primeira eleição que a oposição teve chance e ganhou, em 1976, que eu fiz parte da primeira chapa oposicionista vitoriosa, ele me mostrou a entrada da sala plenária cheia de pontos de Umbanda e disse para mim: você pode ter certeza, aqui do sindicato eu só vou sair com os 2 pés para frente. No primeiro momento eu não entendi aquela afirmação, com os 2 pés para frente. Depois eu entendi que ele estaria sendo carregado dentro de um caixão, com os 2 pés para frente. E ele falou: está vendo aqui? Aí mostrou aqueles pontos riscados. Como eu frequentei uma certa época um centro em São Vicente, eu conhecia alguma coisa sobre Umbanda, não o significado daqueles pontos, mas eu vi que aquilo eram pontos de Umbanda, riscados no assoalho da sala onde seria a votação. Eu falei para ele uma coisa que ele não gostou muito, que a mãe de santo lá desse centro do Catiapuã, uma das vezes, ao tomar o passe, disse para mim que o meu guia era Ogum. Naquele momento aquilo não significou nada, mas a minha mãe, que conhecia um pouco de sincretismo, falou para mim: Ogum é São Jorge e Ogum é vencedor de demanda. Quando eu falei isso para o João Francisco da Hora, ele ficou me olhando sério e com uma cara preocupada, e nós ganhamos aquela eleição pela diferença de 22 votos, sendo que 2 além do necessário para dar quórum, maioria absoluta na eleição. Esse senhor, ele, depois de passado o período eleitoral, ele procurou uma reaproximação, mas como ele tinha feito muita coisa contra a categoria, não houve como reaproximá-lo da categoria. Ele fez inúmeras propostas. Agora, do dia que eu entrei de vigia eventual até o dia que eu entrei de sócio, eu passei a disputar o rodízio em 74. Quando você entra de sócio? Eu entrei de sócio em 14 de fevereiro de 1974. Então eu não cheguei a ficar 2 anos na condição de bagrinho. E eu falava sempre para o pessoal que a gente tinha que mudar, porque era inadmissível um sindicato que tinha 38 anos de existência, isso em 76, que ele foi fundado 22 de agosto de 38, então ele tinha 38 anos de existência em 76, que nós não tivéssemos uma sede própria, tivéssemos uma linha única telefônica, as outras 2 eram emprestadas dos classificadores de fruta, a sede que nós ocupávamos era emprestada pelo Ministério do Trabalho, a gente devia milhares de cruzeiros naquela época para a própria categoria, dinheiro usado da categoria de férias e 13º na administração sindical, e a gente não ter tido nenhum avanço nos 12 anos que ele foi presidente e 3 anos secretário. Ele tinha 15 anos de efetiva participação na direção do sindicato e não apresentava nada a favor da categoria. O que ele tinha era conseguido se formar em advogado. Só que também não advogava de graça para a categoria. O sócio do escritório de advocacia dele, o Miguel Arcanjo Rolo, advogava para a categoria, mas cobrava do sindicato. Quer dizer, para nós aquilo, independente de questões ideológicas, puramente questões classistas, era inadmissível. Então nós se organizamos. Na primeira eleição após o concurso de 70, que foi em 73, ele conseguiu, usando de uma série de subterfúgios,
intimidar o candidato escolhido pela oposição. Valdomiro Barbosa era fiscal da Prefeitura de Santos. E ele conseguiu, através de contatos políticos, até que pessoas dentro da Prefeitura desestimulassem o Valdomiro Barbosa a continuar naquela luta. Ele foi até o último dia, não retirou o nome dele da chapa, houve a eleição efetivamente, porém, ele não teve nenhum ânimo de disputar. No último mês, ele se retraiu totalmente. Isso foi sentido pela categoria e o Hora conseguiu, mesmo após o pessoal do concurso de 70 ter ingressado e ter direito a voto, conseguiu ganhar mais uma eleição. Porém, em 76, já existiam aqueles que tinham sido eventuais. E esses sentiram de forma muito mais aguda a perseguição que esse senhor moveu contra esses eventuais. Ele era francamente contrário à realização do concurso, como ele foi contrário à admissão dos eventuais, e, lógico, ele foi superado. Ele perdeu a eleição em 76, como presidente dos sindicatos vigias, ele tinha um cargo de tesoureiro da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos no Rio. Na eleição seguinte, ele já foi afastado, o presidente era o comandante Rômulo, e nós conversamos com o Rômulo, expusemos a situação que ele tinha deixado o Sindicato dos Vigias, e o Rômulo afastou da chapa, deu um cargo simbólico para ele de suplente do Conselho Fiscal. Quem é primeiro tesoureiro passar para suplente do Conselho Fiscal é cair em desgraça, né? Usando o termo. Você é eleito nessa chapa? Eu fui eleito nessa chapa como primeiro tesoureiro. Durante um ano, eu trabalhei como primeiro tesoureiro, reorganizei a tesouraria, que tinha 2 tesoureiros, nós reduzimos para 1, para poder economizar e pagar as dívidas. Reorganizamos a tesouraria, pagamos as dívidas todas com parcelamentos do INSS que tinham sido feitos e não tinham sido cumpridos, dívida com a APES, a Associação Profissional das Entidades Estivadoras, dívida com fornecedores, dívida com o condomínio Pedro dos Santos, aquele prédio velho ali na esquina da Rua do Comércio com a Rua 15. Nós tínhamos 9 meses, o síndico estava pretendendo encaminhar à justiça, por falta de pagamento, pedir que a gente fosse despejado do prédio. O local era do Ministério do Trabalho, era espólio dos antigos classificadores de fruta, porém, o sindicato tinha a obrigação de pagar o condomínio, ao menos o condomínio e a luz, e a gente não pagava. Então, o síndico, o senhor Arnaldo, ia encaminhar o pedido à justiça, e eu convenci ele de que ele não fizesse, e passamos a pagar o mês corrente e um mês anterior, até quitarmos a dívida. Pagamos todas as dívidas. Em um ano, nós pagamos todas as dívidas herdadas, iniciamos uma poupança que, após 2 anos, se transformou na sede própria que os vigias têm hoje na Almeida Moraes 15. Então, eu fui um ano tesoureiro. Aí houveram 2 renúncias na secretaria, uma que do primeiro secretário-geral, Antônio Tadini, que foi 8 meses secretário-geral, e assim que a Fundacentro chamou ele, que ele tinha feito concurso, ele já tinha avisado com antecedência, ele se afastou. O que assumiu no lugar dele ficou 4 meses, conseguiu um credenciamento numa empresa de navegação norte-americana, a Mormac, também era uma condição de ganho muito superior à de diretor, se afastou. Aí o presidente me chamou e falou, tem que ser tu. E eu falei, agora que a tesouraria está beleza, eu tenho que sair da tesouraria? Não, tem que ser você. Por quê? Porque a secretaria, num cargo de sindicato de avulso, é extremamente desgastante, porque a pessoa vai disciplinar o trabalho no CAIS, ou seja, vai aplicar punições. E naquele momento, eu já tinha a pretensão, caso o Juvenal não quisesse concorrer como ele vinha, desde o começo afirmando que ele era contra o continuismo e não seria candidato à reeleição, eu tinha pretensões a concorrer à presidência do sindicato. Então, eu não queria ser secretário-geral, porque eu sabia que era um cargo desgastante. Mas ele exigiu e falou, eu te dei todo o apoio para você participar da chapa. Quando o Puga, que era o que coordenou a chapa,
foi contra a minha participação, porque ele sabia do meu passado político, ele tinha sido do CISA, Serviço de Inteligência da Aeronáutica, ele foi contra, o Juvenal falou, ou ele ou eu. Mas não no sentido, ou ele sai, ou eu saio, ele falou, não, ou ele permanece da chapa, ou eu não permaneço na chapa. E o Puga sabia que sem o Juvenal nós não ganhávamos a eleição, então o Puga teve que me engolir. E naquele momento, eu fiquei devendo para o Juvenal isso, e o Juvenal exigiu que eu assumisse a secretaria. Eu assumi a secretaria durante 2 anos, concorri à presidência contra esse mesmo Puga e ganhei quase 3-1. Quer dizer, para mim, o meu período nos sindicatos vigias foi muito importante. Depois aí eu fui para a Federação Nacional dos Portuários, mandato de 3 anos na federação, e a partir daí, na área dos sindicatos vigias, eu não disputei mais nenhuma eleição. Professor Eloy, e a atuação do movimento sindical, o movimento operário, do seu sindicato e dos outros sindicatos também no Porto, nesse momento, assim, que é um momento difícil, Bem, né? No momento da primeira greve do Porto, o único sindicato de avulso que assumiu publicamente o apoio aos sindicatos de empregados da Companhia Docas, porque quem entrou em greve não foram os avulsos, foram os empregados, né? Administração, operários, guindasteiros e parte dos rodoviários, né? Porque o rodoviário é um sindicato que tem dentro e fora da Companhia Docas, né? O único sindicato de avulso que assumiu publicamente o apoio foi o Sindicato dos Vigias. Isso me custou... Que ano foi essa greve? 81. 81? Isso me custou uma ameaça de impeachment dentro do sindicato. Um grupo de direita tentou organizar um abaixo-assinado no CAIS para pedir uma assembleia para me afastar de presidente, porque eu apoiei a greve dos portuários. Só que, em algumas paredes, eles foram agredidos fisicamente. Então, eles desistiram de coletar assinatura para conseguir a assembleia. Foram agredidos fisicamente. Nas primeiras paredes, eles foram agredidos verbalmente. Mas em algumas outras paredes, onde a gente tinha mais companheiros exaltados, a agressão foi física. E aí esse grupo que estava tentando colher as assinaturas desistiu. E me acusaram de ter insuflado o pessoal para agredi-los. E eu falei, mas de forma nenhuma, não pedi para ninguém bater em ninguém. Como que foi essa greve? Como que rolou a greve lá? A greve do Porto, claro, evidente que eu não tive participação efetiva nela, porque eu era presidente do sindicato de avulso. Eu só dei o apoio à solidariedade. Na época eu tive até discussão com outros presidentes de sindicatos, uma pessoa muito amiga minha, mas totalmente diferente politicamente, o Jadier da Estiva, me criticou muito, eu bati boca com ele. Nelson Matos, que era na época ligado ao regime militar, porque era vereador pelo PDS, também me criticou, mas aceitou e hoje é meu amigo, até hoje ele concorda que a minha posição foi correta. Elias José da Silva, presidente do Sindicato dos Concertadores, manteve uma posição de neutralidade, e o Enio, do Sindicato do Bloco, me apoiou totalmente na minha posição, só que a diretoria dele não autorizou ele a dar entrevista a favor do movimento grevista dos portuários. Agora, como foi que aconteceu? Pela informação que eu tenho, porque eu não participei, não posso afirmar, mas pelas informações que eu tenho, o que aconteceu foi o seguinte: os sindicatos operários portuários, na época, tinha a liderança de uma pessoa chamada Nelson Bacurau, que era considerado uma pessoa extremamente radical. Usavam até, com relação a ele, o termo porra louca. Ele era uma pessoa de esquerda que tinha sofrido problemas na família, de perseguição, prisões e tal. Então, ele, o Nelson Bacurau, dos operários portuários, quando começaram as reuniões para discutir a inclusão ou não pelas cúpulas dos sindicatos, ele foi francamente favorável
a decisão de greve. Porém, o que aconteceu? As decisões de greve não podiam ser tomadas pelas diretorias, tinham que ser tomadas pelas assembleias das categorias. Alguém com visão mais estratégica entendeu de que se as assembleias fossem feitas individualmente, fatalmente a greve não ia ser decretada. Então resolveram fazer a greve de forma a Assembleia Unificada. Nessa Assembleia Unificada, predominou a liderança e a questão oratória de uma pessoa, que depois tomou outros caminhos políticos. Mas que naquele momento a gente tem que reconhecer que foi fundamental para a deflagração da primeira greve portuária no Brasil, depois de 64. O nome dessa pessoa é Nobel Soares. Ele teve uma liderança carismática e uma oratória que ninguém conseguiu derrubar. Ele foi o catalisador do movimento grevista. Isso eu escutei de inúmeras pessoas que participaram. Quem eram os outros diretores? Bacurau no Bacurau, a gente sabe, ele me disse em várias ocasiões, ele antes e depois, que era a favor do movimento grevista, um movimento de paralisação do porto. Mesmo sabendo que o governador do estado era Paulo Maluf, que já tinha avisado com antecedência que ia fazer a ocupação militar do porto. E fez. Pouca gente sabe, mas ele ocupou o porto com a rota. E os outros? O Exército, a Marinha, ficaram numa posição de extrema neutralidade, para nossa surpresa. Porque o seu Paulo Maluf colocou a rota no porto todinho de Santos, em todos os postos fiscais e um número enorme de viaturas da rota circulando na área externa. Não na área primária, porque a Marinha não ia permitir, na faixa interna do cais, mas na área externa nós tínhamos mais de 30 viaturas da rota circulando direto e todos os postos fiscais ocupados por soldados da rota. Então, mesmo sabendo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ia servir de instrumento de força, o Nelson Bacurau era favorável à greve. O presidente da administração não era o Furtado na época, era o Antônio Gonçalves. Ele tinha uma posição simpática à greve, porém ele tinha uma série de receios, porque ele tinha visto o que aconteceu com o Tiriba, com uma série de pessoas, o Valdemar Neves Guerra e tal, então ele tinha receio de assumir uma coisa e depois... Ele falou para mim isso. No sindicato dos guindasteiros, eu não me recordo quem era o presidente, e nos condutores era o Trigo. Então, quer dizer, havia uma dificuldade já em nível de lideranças. Quem tinha uma posição definida era Nelson Bacurau, de favorável, porém não tanto, era o Gonçalves. O Trigo era francamente contra a greve. Ele teve que aceitar lá na Assembleia Unificada, porque foi uma decisão unânime por aclamação, não tinha como dizer não. E no Guindasteiros não me recordo quem na época era o presidente. Eu sei que o movimento se iniciou de uma forma pacífica, não tinha um piquete. Eloy, quem teve a ideia de fazer a Assembleia Unificada? Eu acredito, não posso afirmar, porque eu não tenho como afirmar, mas eu acredito que a ideia da Assembleia Unificada partiu do Bacurau. Os operários portuários fariam greve, mas se as outras três categorias não fizessem, não ia adiantar nada. Então, o Nelson Bacurau, não sei se orientado por alguém, insistiu na Assembleia Unificada. E a Assembleia Unificada levou a greve. Agora, volto a afirmar, o papel do Nobel Soares foi fundamental. Se ele não vai para a tribuna mais de uma vez e não defende a eclosão da greve, com todos os riscos que haviam naquele momento, provavelmente
não teria acontecido a greve. O Nóbrega, qual é a categoria do Nóbrega naquela época? Ele fazia Administração. Ele era... Acho que ele era ajudante de fiel, uma coisa assim. Eu sei que ele era da administração portuária. Eu me lembro que o Luiz Amaro, conversando comigo na federação, fez uma série de críticas. Eu falei, Luiz, você pode não gostar do cara, isso é um direito seu, mas que tu tem que reconhecer que o cara foi decisivo, foi. Eu vi uns tapes, porque eu não participei das assembleias, não tinha nem como. Se eu tivesse sido convidado, eu iria, mas não fui convidado, eu não vou me meter na assembleia de outra categoria. Isso é uma questão de respeito. Eu tive uma vez um problema sério com a Maria Ângela lá nos funcionários públicos em Guarujá. Felizmente ela superou, hoje ela é minha amiga, porque ela quis fazer uma coisa na Assembleia que eu não admiti. Ela quis determinar o que a Assembleia dos funcionários públicos lá no Brasil Futebol Clube ia decidir. E eu estava lá e o Gilberto César me pediu, né, porque ele pegava mal, porque ele era marido da presidente do sindicato dos funcionários públicos de Guarujá, da Marinês. Então ele me pediu, Eloy, vai lá e dá um pau nela. E eu tive que subir na tribuna para dizer que não cabe a ninguém que não seja da categoria decidir o que a categoria vai fazer. Isso é fundamental. Se eu sou vigia portuário, eu não tenho que ir lá dizer padoqueiro o que ele vai fazer nem na Assembleia da Estiva. Eu participei de Assembleias da Estiva como convidado pelo Jadier, pelo Quincas, mas sempre dentro da minha posição. Quem era o presidente da federação do... Na época? Walter Menezes. Walter Menezes. Walter Menezes, que eu faço questão de deixar nesse depoimento. Uma pessoa que eu briguei muito, que tinha uma visão política totalmente contrária à minha, mas que tinha uma coisa que eu admiro. Ele era tenazmente defensor da categoria, principalmente da dele de conferente, depois da dos avulsos e depois da dos portuários em geral, no aspecto profissional. Ele tinha uma visão política que eu não concordava. Mas, da mesma forma que aqui em Santos eu assisti na Capitania dos Portos, seu Nelson Matos, desafiar o comandante, capitão dos portos, abertamente, que a partir daquele momento eu passei a ter admiração pelo Nelson Matos e sou amigo dele, independente deles terem posições políticas que não são as minhas. Mas se o cara ele tem um papel que é de lutar pela categoria dele e ele cumpre aquele papel, eu dou ponto para eles. Como que foi esse episódio que você falou? Da Capitania dos Portos foi o seguinte, Tiago de Moraes era o capitão dos portos. O capitão dos portos, como todo mundo sabe, na época tinha duas funções. Ele era capitão dos portos pela Marinha e delegado do Trabalho Marítimo pelo Ministério do Trabalho. Isso acabou a partir de 88. O Tiago de Moraes fez uma reunião com todos os presidentes de avulsos para informar que ele, capitão dos portos, dentro das prerrogativas que ele entendia ter, passaria a criar, a partir de uma portaria que ele ia editar, a função do preposto do armador. O que seria o preposto do armador? Seria o gerente de operação dentro do navio. O gerente de operação dentro do navio? O armador vai escolher uma pessoa do seu bom alvitre que vai ser o gerente da operação. Gerente da operação a pessoa que vai mandar no conferente-chefe, no geral, no vigia-chefe, no concentrador-chefe, no encarregado do bloco. Para minha surpresa, Jadier Nunes da Mota foi o primeiro a falar. Talvez ele tenha pedido a opinião do Jadier, porque o Jadier era uma pessoa ligada aos militares. Deu o maior pau naquilo. Em seguida, ele passou a bola para o Nelson Matos, que era vereador do PDS. Esse não vai dizer não para mim. O Nelson Matos reafirmou e foi mais além. Depois, sobrou para o pequeno Eno do bloco, que também, companheiro nosso de longa data do Partidão, foi contra. Aí falei eu, depois falou Elias José da Silva dos Concentradores. Ou seja,
Tiago de Moraes saiu daquela reunião que ele não deixou nem servir cafezinho e água para a gente. Ele ficou tão irritado com o que ele ouviu que ele mandou o garçom de volta. O garçom já tinha vindo com os copinhos d'água e com o cafezinho, xicrinhas de café para servir para a gente. Ele mandou voltar. Essa cena é cômica. O garçom chegou, ele mandou voltar. E ele mandou a gente sair da capitania antes que ele mudasse de ideia. Para bom entendedor, o que ele quis dizer antes que ele mudasse de ideia? Que ele prendesse a gente? Mandasse prender a gente? Então, naquele momento, o Jadiel já sabia que ele não ia aceitar, mas o Nelson Matos, para mim, foi surpreendente. Que ano foi esse? Eu era presidente, o meu mandato foi até setembro de 82, deve ter sido em 81. Foi logo depois da greve. Da greve do Eloy. E nós estamos num tempo aí que a cidade está lutando pela autonomia, né? Vamos fazer né? Como que se dá essa conexão? Faz essa conexão? Vamos fechando. Eu tive participações muito pequenas, tanto no movimento pela anistia, como pelo movimento pela autonomia. Nós fizemos coleta de assinaturas na questão da autonomia, nós participamos de algumas reuniões. Quando assumiu a prefeitura, uma pessoa também que eu achei excepcional como pessoa, que foi o Caldeira. Nós estivemos junto dele, porque o Caldeira, talvez não seja do conhecimento público, mas na condição de prefeito nomeado, ele foi importantíssimo para a autonomia de Santos. Carlos Caldeira Filho foi importantíssimo, porque ele fez tudo possível e imaginável para que a autonomia retornasse, inclusive fornecendo para gente nomes, endereços, telefonemas, para a gente fazer contato, fazer pressão, tudo. Carlos Caldeira Filho, na condição de prefeito nomeado, que ele afirma que não queria, acho que não queria mesmo, aceitou, talvez até para ajudar o movimento, ele foi muito importante. Então, nós participamos de algumas reuniões do movimento. Quem participava no movimento sindical, no movimento da autonomia? Quem é Olha, na área portuária... Quem eram as pessoas? Todos os sindicatos, praticamente sem exceção, participavam. Tanto de área de docas como de área de avulso. Na área externa, metalúrgicos, petroleiros. Quais são é mais fácil falar das exceções. Quem é as lideranças nessa época, as pessoas? Olha, na área portuária era Jadier, Nelson Matos, Elias José da Silva, Eno, eu, Furtado já estava participando da presidência, né? Aquele que sucedeu o Bacurau foi o Bartolomeu, não. Esqueço o nome dele. Ele era muito quieto, não tinha muita assim participação e a gente acaba esquecendo. Na área dos metalúrgicos, o Arnaldo, o Pedro, os petroleiros, os bancários, Norberto, acho que já era o presidente, acho que o Norberto já tinha assumido na presidência, participava também. A gente tinha pouquíssimas exceções na questão do movimento pró-autonomia. Eram 1 ou 2 sindicatos, ou 3 no máximo, que não participavam. Quem ia muito pouco nessas reuniões, claro, evidente, ele alegava que era por causa da questão dele de participação na Justiça do Trabalho, era o trigo. Foi, mas não foi em todas, evidente. O Brasil também era meio avesso a participar. Quem mais? Aquele senhor dos postos, ele foi uma vez só. Pinheiro, né? Júlio Pinheiro, né? Ele foi uma vez só, quando alguém falou lá que a autonomia era a bandeira de comunista, ele não apareceu mais. Eloy, nós vamos dar um salto para... E a lei dos portos? A lei dos portos... Onde você estava nessa época da lei dos portos? A lei dos portos eu estava no CAIS. Numa das assembleias realizadas nos Vigias, eu fui... Que ano que foi essa luta? 93. Numa das assembleias
realizadas nos vigias, eu fui escolhido para participar de uma comissão de base. Eu não tinha mais cargo nem na federação mais, que eu não tinha aceito participar, continuar participando e tal. E principalmente pelo fato que, a partir de 83, quando terminou meu mandato de presidente em 82, eu fui para a federação, fiquei até 85. Mas em 83, eu fui convidado a participar com um vínculo com uma agência de navegação. A agência chamava-se Core Irmãos do Brasil Limitada. É uma agência que representava no Brasil os navios da Baltic Shipping, da Black Sea, que eram navios estatais da União Soviética, e a Stolt Tankers, que é uma multinacional escandinava de transporte de granéis líquidos. E também representava os navios alemães orientais da DSR. Então eu fui convidado pelo gerente, com o qual eu briguei durante 5 anos, 2 de secretário-geral e 3 de presidente com ele, tanto que quando ele me mandou o convite via sindicato, eu fui lá conversar com ele, eu perguntei como é que fica os processos que eu coloquei a Core na Justiça do Trabalho, na Delegacia do Trabalho Marítimo, tudo. Ele falou: Eloy, Augustinho Pereira, gerente de operações da Core em Santos, você fez o teu papel de presidente e de secretário, e eu fiz o meu papel de gerente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para mim aquilo foi surpreendente, porque no Brasil todo mundo mistura tudo. E o Augustinho falou: quero você como profissional trabalhando aqui. Você impediu o roubo do Stolt Luiz Apando. Para mim aquilo foi muito importante. Na época a pirataria estava atacando os navios mesmo de forma violenta, armada, tudo. Muito mais do que hoje. Porque hoje tem um aparato estatal da Polícia Federal. Na época não tinha nada. Então nós impedimos. O Stolt Condor tinha sido assaltado no dia 6 de setembro e no dia 7 de setembro ia ser assaltado o Stolt Luiz Apando, que os dois estavam na Lemoa. E nós impedimos o assalto. Eu e um amigo chamado Florial, que hoje é Polícia Civil, investigador. Então, o Augustinho me chamou para trabalhar na Core. Ele fez essa proposta tal. Quando houve nova proposta de participação, eu falei na federação. Falei: eu me sinto constrangido, porque eu estou vinculado, de alguma forma, a uma agência de navegação. Então, vocês ficam a critério de vocês manterem o convite da minha continuidade aqui, porque eu preciso recuperar o tempo que eu passei no sindicato financeiramente, que eu fiquei ganhando muito menos do que a média do CAIS. E a minha família se ressentiu disso, então eu preciso... E lá estou tendo uma condição salarial muito boa. Então eles falaram assim: não se preocupe, continua no teu trabalho, porque eu não aceitei cargo remunerado na Federação Nacional dos Portuários, porque havia uma exigência estatutária de que eu tinha que morar no Rio de Janeiro. E eu não queria levar minha família para o Rio de Janeiro, então eu não aceitei cargo remunerado. O Walter Menezes me convidou. Mesmo com as nossas divergências ideológicas, ele gostava de mim, era mútuo, né? Eu gostava dele, porque eu achava ele uma pessoa extremamente hábil, conhecedora, profunda de tudo, inclusive de rabo das autoridades, conhecia coisas sobre os militares, sabia o nome do Monte Diamante do Mário Andreasa. Eloy. E ele usava isso. Viu? E a lei? Como é que rolou a lei? A lei foi assim: o Collor encaminhou o famigerado PL8 para o Congresso. Aí conseguiram, as entidades dos trabalhadores portuários conseguiram que o relator, na época, pelo PFL, fosse o Zé Reinaldo Tavares, que tinha umas ligações de amizade com o pessoal das categorias portuárias, inclusive com o Walter. Quando o substitutivo dele foi apresentado, o grupo da Armação Nacional, mas principalmente dos exportadores brasileiros,
que sempre acusaram o trabalhador portuário de ser impedimento, fator impeditivo econômico, isso, papo furado, que não é. Esse grupo, encabeçado pelo seu Gerdau, que a Estiva de Minérios queria jogar de lá de cima do auditório lá do Congresso, lá embaixo, que o pessoal não deixou, a Estiva de Minério do Rio, seu Gerdau e outros mais conseguiram manipular a coisa e o PFL retirou Zé Reinaldo Tavares da relatoria e colocou José Carlos Aleluia. E aí os trabalhadores só se ferraram. Esse cara, segundo uma pessoa que foi durante muitos anos assessor legislativo do Atier, ele disse para a gente lá nos corredores do Congresso que o Zé Carlos Aleluia, depois daquele trabalho de relatoria dele, do originalmente PL 8 do Collor, né, chamada Lei de Modernização dos Portos, que não modernizou nada em termos práticos, né, só loteou os portos para iniciativa privada. Aí, a partir daquele momento que o Zé Carlos Aleluia assumiu e fez o novo texto, porque o texto que o Collor mandou foi totalmente modificado pelo Zé Reinaldo Tavares. Aí esse grupo econômico foi lá, pressionou o PFL é muito suscetível a pressão econômicas, né? Aceitou mudar o relator, colocou Zé Carlos Aleluia, que é um deputado da Bahia, que todo mundo conhece pelas suas atitudes altamente democráticas. Ele mudou tudo, ferrou o trabalhador portuário, criou a condição para estar acontecendo tudo isso que está acontecendo nos portos. A própria Lei 8.630 não está sendo respeitada. Quer dizer, os terminais privativos estão fazendo o que querem, contrariam a própria legislação, obrigam os sindicatos a recorrer de tudo quanto é expediente, principalmente os legais, para impedir, e mesmo assim a Justiça do Trabalho não entende nada de trabalho portuário e trabalho avulso. Isso é fato. Quando nós entramos com o processo do repouso semanal remunerado, o nosso advogado da época dos vigias, doutor Durando Orestes Pereira Dumas, que já faleceu, foi fazer a defesa oral lá no TRT em São Paulo, eu acompanhei ele. Eu fiquei admirado das coisas que eu escutei dos juízes da época. Eles não entendiam nada do trabalho portuário, principalmente do trabalho portuário avulso, sem vínculo de emprego. Eles pensavam que a gente, não trabalhando, ia para casa com salário no bolso. A garantia das 25 jornadas só durou até o golpe militar. E foram poucos meses. Se você fosse na parede, não fosse engajado, você tinha a garantia mínima de uma jornada, sem produção, no caso de estiva, conferente, concertador, mas para vigia que era só salário, havia um fundo que remunerava. E os juízes, isso em 81, achavam ainda que havia a garantia das 25 jornadas. Eu fiquei surpreendido, porque, o douto saber jurídico dos nossos juízes do TRT era tão curto que eles estavam pensando que nós estávamos ainda antes de 64, antes de 1º de abril de 64. Então, o que acontece? A lei dos portos chegou o que chegou, principalmente por causa dessa influência desse grupo. Os armadores estrangeiros, que são representados pelo Centro de Navegação Transatlântica, não tiveram tanta importância na época. Quem mais organizou, quem mais manipulou, quem mais fez o que pôde para prejudicar os trabalhadores foi esse grupo de exportadores. Pessoal ligado à siderurgia, à celulose, a minérios, e aí entra Vale do Rio Doce, que era uma estatal na época, mas tinha interesses de prejudicar os trabalhadores portuários. Isso que aconteceu. Nós fomos escolhidos em assembleia para representar. Então, os conferentes aqui de Santos organizaram uma comissão e todos os portos que tinham condições financeiras organizaram comissões também para acompanhar a votação. Mas a votação que nós acompanhamos foram só das emendas, porque o principal já estava acertado.
O principal foi acertado por lideranças, voto de liderança, não foi para plenário que nem foram as emendas. E nós tínhamos 4 emendas que a gente queria, por mínimo, colocá-las. Nós conseguimos colocar 3, mas uma que era mais importante não passou, que era a paridade no CAP e no OGMO. Nós ficamos praticamente... Do OGMO nós estamos fora, e do CAP nós temos um representante. O Conselho de Autoridade Portuária tem um representante dos trabalhadores. E no OGMO nós não temos nenhuma representação. O OGMO é o órgão de gestão dos operadores portuários. Por que que o OGMO só produz coisas belas? Porque ele só tem operadores portuários. E agora ele produziu tanta coisa que ele conseguiu uma situação que é a seguinte: financeiramente ele já está inviabilizado. Porque os operadores portuários não querem cobrir as sentenças que existem contra o OGMO. Então, o que o trabalhador corre? O risco de trabalhar hoje e não receber o salário depois da manhã, porque o valor do salário dele, que o operador portuário depositou no OGMO para ser pago, foi bloqueado pela Justiça do Trabalho. Para pagar o direito dos trabalhadores. É o absurdo dos absurdos. Os operadores portuários, que tinham obrigação legal de cobrir esses prejuízos, que graças às decisões erradas do OGMO, ilegais principalmente, porque a Justiça do Trabalho não ia dar a favor dos trabalhadores pelos lindos olhos dos trabalhadores. A Justiça do Trabalho deu porque não tinha como negar. O OGMO cometeu erros crassos. E hoje a gente tem uma situação dessa. O OGMO financeiramente já está inviabilizado. Filho Eloy, então você podia fazer as considerações finais suas. Bem, eu procurei resumir porque é muita coisa para ser dito num tempo de 2 horas. O que eu tenho, eu sempre digo, independente de não ter tido uma participação de maior importância, mas para mim é muito importante a participação que eu tive, porque eu sempre procurei, nesses anos que eu militei no movimento cultural, no movimento sindical, ser fiel ao que eu acredito em termos políticos e ideológicos. Claro que não é toda hora que a gente consegue colocar tudo que a gente quer nos atos que a gente faz, mas eu procurei ter fidelidade. Toda vez que eu fui colocado entre 2 decisões, que a minha consciência ideológica definia uma como objetiva e única, eu sempre optei independente das consequências. Eu já falei mais de uma vez que, muitas vezes, contrariando todo o bom senso, que nem se filiar ao MDB em 66, eu me filiei, depois em Guarujá, me filiei ao MDB de Guarujá, depois quando o Partidão foi legalizado, eu assumi na direção do Partidão de Guarujá, junto com os companheiros, até o golpe do senhor Roberto Freire, que aí eu me afastei e voltei para o PMDB, onde eu tenho que me desfiliar agora. Eu procurei sempre seguir. Isso eu aprendi com o meu avô, que por incrível que pareça, não era uma pessoa de esquerda. Por isso eu digo, coerência não é exclusividade de pessoas de esquerda. Meu avô podia até dizer que era uma pessoa de direita. O Partido de Representação Popular, o famoso PRP de Washington Luiz, tinha visões incrivelmente fascistas. Meu avô falava as coisas às vezes para mim, eu achava, caramba, como é que pode, né? Mas uma pessoa ter retidão de caráter e ter essa visão de mundo. É isso que eu procurei durante a minha vida até agora, é cumprir a coerência com que eu acredito. Fizeram parte desses depoimentos historiadores Roberto Tavares e José Dionísio,
Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, em nome da Unimonte, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Muito obrigado. Obrigado para vocês pela oportunidade. Valeu.